Como repor testosterona? Você já se perguntou como que é feita a reposição de testosterona? Quais são as vias de administração? Como que são as doses, o tempo de tomada, as vantagens, as desvantagens de cada uma desse tipo de reposição? No vídeo de hoje eu vou falar sobre isso, sobre as formas de reposição de testosterona mais comuns e frequentes utilizadas aqui no Brasil. Eu sou o Dr. Luiz Novaes, médico com formação em urologia e andrologia. Não se esquece de se inscrever no canal e já curtir esse vídeo. E fique atento porque toda semana tem vídeo novo. Antes de a gente começar com o tema, é muito importante falar para vocês, esse vídeo não é nenhuma forma de recomendação para vocês tomarem testosterona, nenhuma forma de aplicação, nem de tomada de testosterona. É meramente um vídeo informativo. Então jamais use qualquer forma de reposição sem antes conversar com um médico especialista e discutir o risco-benefício para você fazer essa reposição. E não esqueça que a reposição de testosterona também tem seus riscos, então não esqueça de discutir com o seu médico todos os riscos e os benefícios para cada um. Então só um breve resumo para quando e para quem que a gente vai precisar repor testosterona. Então a gente precisa repor testosterona no homem que tem a baixa testosterona e tem os sintomas de baixa testosterona: cansaço, fraqueza, indisposição, baixo libido, disfunção erétil, irritabilidade, depressão, perda de massa muscular, acúmulo de gordura, principalmente abdominal. Esses são alguns dos sintomas de baixa testosterona. E quando que a gente fala que a testosterona está baixa? Então, segundo o guideline americano, o que é isso? O guia americano sobre o tratamento de reposição de testosterona. Eles falam que níveis baixos de testosterona são abaixo de 300 nanogramas por decilitro. Então, quando o homem tiver 300 nanogramas por decilitro e esses sintomas, ele, na grande maioria das vezes, vai ter indicação de reposição de testosterona. Então, agora vamos para o assunto do vídeo, as formas de reposição. Então, uma das formas bem comum de reposição, qual que é? As formas injetáveis, principalmente as intramusculares, que é bem já conhecido e difundido aqui no Brasil. Uma das principais testosteronas que a gente usa para fazer essa reposição intramuscular é 1-decilato de testosterona. Como que ele é vendido aqui no Brasil? Ele é vendido como Unibido, ele é vendido como Atesto, ele é vendido como Ormus. Essas são as principais marcas encontradas nas farmácias. Qual que é a concentração dele? 250 miligramas por ml e a ampola geralmente vem de 4 ml na aplicação. É uma testosterona de longa duração. Então é 1-decilato, que é um éster ligado a uma testosterona, e esse 1-decilato, que é o éster, ele é de longa duração, de uma longa cadeia. Então ele vai liberando a testosterona aos poucos no corpo. Por isso que ela é de longa duração. Cerca de 10 a 14 semanas os intervalos das aplicações dessa testosterona. O pico de ação dela geralmente é depois de uns 7 dias depois da tomada, que a gente pode atingir picos próximos de 800 nanogramas por decilitro, e lá no final já do prazo, depois de 10, 12 semanas, já vai estar batendo ali a testosterona próximo de 350, 300, que é quando a gente vai precisar dar realmente a próxima dose de 1-decilato de testosterona. As principais vantagens desse tipo de reposição é porque ela é de longa duração, então geralmente próximo aí dos 3 meses que precisa fazer as aplicações, geralmente ela é mais estável. Então ela não sobe tanto e cai de uma vez, ela sobe e depois vai caindo lentamente. Então essa é a vantagem dela. A desvantagem, às vezes pode ser o custo, por exemplo, essas de marcas das farmácias, geralmente às vezes pode chegar a 700, 800 reais, e a questão de aplicação, que é a injeção. Então tem gente que não gosta de injeção, se incomoda, dói, então esse também é uma desvantagem desse tipo de reposição. Seguindo ainda nas testosteronas intramusculares, outra que a gente tem bem famosa aqui no Brasil, o cipionato de testosterona. A forma de concentração dela é 200 miligramas por 2 ml, ou seja, 100 miligramas por ml, e ela pode ser encontrada basicamente em todas as farmácias. Ela é bem famosa porque ela também é utilizada como ciclo de testosterona, totalmente diferente de reposição. É uma testosterona de curta duração, então ela geralmente atinge ali o ápice depois de 24, 48 horas, podendo atingir níveis de 1000, às vezes até suprafisiológicos, dependendo do homem, da resposta de cada um,
e depois ela vai caindo ao decorrente de 14 a 21 dias. E daí ela já vai atingindo lá no final desse prazo, próximo realmente de 300 também, 350, que é quando a gente já tem que entrar de novo com mais uma dose. A vantagem é que ela pode ter um custo um pouco mais baixo aí do que o Undesilato, mas a desvantagem principal dela é que ela tem muitos picos e muitos vales, ou seja, ela sobe muito e cai muito depressa, né? Então pode causar mais sintoma nos homens, às vezes pode atingir níveis suprafisiológicos e também pode ter que tomar mais picadas. Então aquela 14, 21 dias tem que tomar uma picada, tem que fazer a injeção. Então, as vantagens são o custo, que pode ser um pouco mais baixo, e também ela pode ter a vantagem de ter uma boa resposta. A grande maioria dos homens respondem muito bem, tem uma boa resposta, tem uma boa eficácia. Já a desvantagem é que você precisa acabar fazendo mais picadas, mais aplicações a cada 14, 21 dias, e ela pode subir muito e cair muito rápido. Então, ela sobe muito, cai muito, sobe muito, cai muito. E isso pode acabar incomodando o homem, tendo mais sintomas prolongados e também, às vezes, pode ter níveis suprafisiológicos, que também não é bom a longo prazo. Então agora a gente vai para mais uma forma de reposição de testosterona intramuscular, que é bem famosa e conhecida aí no Brasil, que é o Durateston. Basicamente são 4 ésteres de testosterona, 4 tipos de ésteres ligados à testosterona, que é o propianato de testosterona, decanoato de testosterona, isocaproato de testosterona, fenproprionato de testosterona. Essa mistura acaba ocasionando uma curta duração, cerca de 14 a 21 dias, que você vai precisar ter uma nova aplicação, pode atingir níveis sim bons, então às vezes acima de 800, acima de 1000, em alguns casos até níveis suprafisiológicos. Uma das vantagens dela que é o custo, às vezes pode até ficar mais baixo que o Deposteron, que estava um pouco mais alto, acabou subindo de preço, e a outra vantagem também pode ter uma boa eficácia. Uma das desvantagens dessa medicação, como são 4 ésteres, a gente perde um pouco de parâmetro em qual que a gente está tendo uma boa resposta. E isso acaba dificultando a avaliação do médico, até mesmo para ajuste de dose em cada homem, em cada paciente. E também, assim como o cipionato, por ser de curta duração, pode ter aquela questão de muitos picos e muitas quedas. O homem pode ter mais sintomas e com frequência. E agora, saindo então das intramusculares, a gente vai para a próxima forma, já que também é uma forma bem difundida e bastante gente conhece, que é o gel de testosterona. Então aqui no Brasil, comercializado em farmácia, a gente só tem esse aqui, né? Que é o Androgel. Então esse aqui é em forma de pump, que tem um pumpzinho que você aperta e ele sai a testosterona, e daí você faz a aplicação. E ele também tem em sachê, indo basicamente em 2 concentrações, né? Em 1,62% e a concentração também de 1%. Como que a gente aplica esse gel? Esse gel geralmente é aplicado principalmente em áreas onde não tem muito contato e nem muitos pelos. Então eu indico geralmente aplicar o gel na região das costas. Ele é um gel de aplicação diária, então a ação começa depois de 2 a 4 horas da aplicação, e no fim do dia, lá depois de 24 horas do dia, ele vai caindo e chega a níveis bem baixos, igual antes da aplicação. Ela pode sim atingir níveis bons de testosterona, às vezes em homens chegando a 600, até mesmo 800 aí de testosterona, mas tem aquele porém que sempre no fim do dia vai acabar, depois de 24 horas vai acabar, e ele vai precisar reaplicar todos os dias esse gel de testosterona. E é realmente isso uma das desvantagens dela, porque você tem que aplicar diariamente. Uma outra desvantagem, a gente tem que tomar cuidado, quando a gente aplica esse gel pode ficar na mão, então tem que sempre lavar muito bem, tomar cuidado com crianças, principalmente crianças abaixo de 12 anos, já existiram casos aí relatados de crianças que induziram a puberdade precoce por causa de contato com pai, avô, que tomavam ou que aplicavam esse tipo de testosterona. Então, geralmente eu não receito para quem tem contato com crianças abaixo de 12 anos, tem que tomar cuidado com esse risco de transferência. Uma vantagem dela é que você não tem que tomar picada nenhuma, então é simplesmente um gel e ele simula bem o nosso corpo. O nosso corpo é assim que funciona, ele tem um pico de testosterona de manhã, então é quando você vai aplicar, e no fim do dia, lá depois de 24 horas, a gente vai ter diminuído esse nível de testosterona e vai voltando. Então esse é o nosso ciclo circadiano que se repete todos os dias. Então essa é a vantagem da testosterona em gel. Uma outra vantagem da testosterona em gel, como ela é diária, acaba todo dia, ela pode ser uma boa solução para quem teve câncer de próstata, que a gente não pode
usar uma testosterona de longa duração, o paciente então teve o câncer de próstata, já está curado desse câncer, mas ele precisa fazer a reposição, então é uma boa escolha para a gente começar a reposição nesses pacientes, para a gente entender se vai subir o PSA ou não. Caso suba o PSA, caso ele comece a ter algum problema, uma recidiva, o câncer voltou, a gente parou de tomar, pronto, acabou a testosterona, já saiu do corpo dele, não tem 3 meses de tempo até sair a testosterona como se fosse um destilato. Comprimidos. Como que funcionam os comprimidos? Nos Estados Unidos a gente já tem comprimidos de um destilato de testosterona, que chama, o nome comercial pode ser Tilando, ou Jatenzo, esses são os mais conhecidos, mas no Brasil a gente não tem essa opção. O que a gente tem no Brasil de opção de comprimido? Então hoje, uma das opções que a gente tem é o citrato de clomifeno, que é uma mistura de enclomifeno com zuclomifeno. Então esse citrato de clomifeno a gente pode ajudar ele pode ajudar os homens a fazerem uma reposição, a aumentarem os níveis de testosterona. Como que ele funciona basicamente, já que ele não é uma testosterona direta? Ele vai atuar modulando os receptores de estrogênio que a gente tem lá na hipófise e no hipotálamo. Isso faz o quê? Isso faz com que a gente libere mais o GNRH, mais LH e FSH. E isso vai lá no nosso testículo estimular a produção de mais testosterona. Lembrar que o clomifeno foi uma medicação criada para uso em mulheres para estimular a ovulação, mas nos homens também viu esse efeito de aumentar a produção de testosterona. Então, geralmente esse comprimido é comercializado nas farmácias com o nome de Indux ou Clomid, a dose que é vendida de 50 miligramas, mas como que a gente usa hoje, mais ou menos, né? Depende do paciente. Cerca de 25 miligramas, ou seja, meio comprimido em dias alternados. A gente faz principalmente essa alternância de dias porque existe um efeito que chama taquifilaxia que pode acontecer com essa medicação. O que é esse efeito? É um efeito do seu corpo acostumar com a medicação. A gente alternando esse efeito, a gente tenta minimizar esse efeito de taquifilaxia. Cerca de depois de 2 a 6 semanas tomando o comprimido, ele já vai ter feito todo esse estímulo, já vai estar ativando ali a produção de mais testosterona do nosso corpo. E lembrar que se a gente parar de tomar esse remédio, também vai parar de produzir a testosterona. Quais os níveis que a gente consegue atingir com esse remédio? Aí que é uma resposta muito difícil. Como ele vai estimular o nosso corpo a produzir, e às vezes o homem está com uma dificuldade de produção, isso significa que a fábrica lá de testosterona dele já não está lá essas coisas, então a gente não consegue prever exatamente quanto que cada corpo, cada homem vai responder a essa medicação. O que a gente percebeu, segundo vários estudos, quando a gente tem um exame que a gente fala que é o LH, que é aquele sinal lá, antes da gente tomar, ele está abaixo de 6, significa que o homem tem uma chance de ter uma boa resposta com esse exame, com essa medicação, com clomifeno. Agora, se o LH está alto, está principalmente acima de 6, 8, 10, 12, isso já mostra que o testículo, a fábrica lá já não está tão boa. Porque o nosso cérebro mesmo já está estimulando, mandando sinal, e não está conseguindo subir. Então, geralmente, o clomifeno vai ter indicação de tomar quando a gente tem esse LH abaixo de 6. E os níveis que podem atingir níveis fisiológicos mesmo, que a gente fala, cerca de 400, às vezes 800. Já tive pacientes que atingiram até mais de 800, somente com clomifeno 25 miligramas em dias alternados. A grande vantagem do clomifeno é que é um comprimido e você não precisa fazer nenhuma aplicação de nenhuma injeção. A outra grande vantagem é que a gente não vai estar tomando uma testosterona, vamos dizer assim, externa, uma testosterona feita por farmácia. A gente vai estar estimulando a testosterona do nosso próprio corpo a subir, a estimular mais. O nosso testículo ainda vai estar trabalhando. E uma das desvantagens dele é que, infelizmente, em alguns homens, mesmo a gente subindo esses níveis de testosterona, ele acaba não melhorando dos sintomas. Daí a gente acaba tendo que evoluir de tratamento para alguma outra forma de reposição, uma outra testosterona artificial, testosterona exógena, como a injetável ou gel. Agora vamos falar de uma outra forma de reposição, que são os implantes subcutâneos de testosterona, ou o pessoal às vezes fala de chip da beleza. O grande problema dos implantes é que a gente não tem produzido pelas farmácias, somente nas farmácias de manipulação, então não é aprovado pela Anvisa, por exemplo. Nos Estados Unidos tem
um tipo de implante que chama Testopel, que ele é aprovado pelo FDA, que é a Anvisa americana, então tem lá comercializado mais facilmente. O Testopel em específico, ele tem 75 miligramas, já os aqui no Brasil, que são comercializados pelas farmácias de manipulação, tem cerca de 100 a 200 miligramas. E daí, a grande vantagem desse implante é porque a gente consegue, às vezes, uma duração maior de testosterona. Então, são implantados cerca de 4 a 6 implantes, dependendo de quanto tempo você quer manter e dependendo dos níveis de testosterona que você quer colocar. Então, essa é a grande vantagem desses implantes de testosterona. E a desvantagem é o custo, que é um custo mais alto, e também que a gente precisa fazer como se fosse uma mini cirurgia, um pequeno procedimento. A gente tem que fazer um cortezinho lá na pele, implantar esse pellet, geralmente aqui na região do glúteo, e pode ter mais complicações, principalmente equimoses, né, que é quando a gente fica roxo, pode ter risco de infecção, inflamação. Então essas são a desvantagem desse pellet, e também a gente ainda não tem comercializado nas farmácias regulares, somente em farmácias de manipulação. Então essas são as principais formas de reposição que a gente tem disponível, principalmente aqui no Brasil, para os nossos pacientes. As injetáveis intramusculares, de longa e curta duração, o gel comprimido, em alguns casos o implante também de testosterona subcutâneo. Essas são as formas mais comuns. Lembrando, mais uma vez, jamais usem por conta própria, sem avaliação e sem o acompanhamento médico. Sim, existem riscos, igual todas as outras medicações, sempre tem um risco e cada paciente a gente precisa avaliar esse risco e se vale a pena fazer essa reposição e se tem realmente indicação de fazer a reposição. Espero que você tenha gostado dos vídeos e das informações que eu te passei. Já não esquece de deixar sua curtida e também se inscrever no canal, toda semana vídeo novo. E comenta aqui no canal qual que é a forma de aplicação ou de tomada de testosterona que você prefere.